Temos a presença também, sempre agregadora, sempre importante, da doutora Priscila Silveira. Já vou te acionando também, querida. Mas não sei antes eu trazer mais um personagem aqui para a bancada do Morning Show, para o palco do Morning Show, para agregar nessa discussão, que é o doutor de Relações Institucionais da FAAP, o professor Lucas Leite, para nos ajudar a entender melhor as eventuais consequências desse conflito tão sangrento e definitivo, né? Tudo bem? Obrigado, Lucas, pela presença. Afinal de contas, queria ouvir aqui teu abre-alas, a gente ponderando aqui, imaginando quais podem ser os impactos para o mundo se realmente Donald Trump resolver agir em prol de Israel de uma forma mais enérgica, mais frontal, mais, enfim, ostensiva, né? Como é que você está vendo esse dilema todo? Bom dia. Bom dia. Concordo bastante com o que foi comentado anteriormente, que se trata de um dilema que o Donald Trump tem nesse momento, mas que indica, na verdade, uma escolha que não é fácil, né? Se nós pensarmos em tudo que foi defendido por Donald Trump durante todo o período da campanha, naqueles 5 meses intensos, um dos grandes elementos que foi levantado foi justamente essa ideia de que os Estados Unidos não podem arcar com os custos políticos, militares, econômicos de mais conflitos. Nós temos, na prática, 2 conflitos que Donald Trump diz que acabariam em menos de uma semana, menos de 30 dias, que é Israel e Ucrânia, e a própria invasão da Palestina, né, o genocídio cometido por Israel. Então, o que nós temos no momento? 2 grandes conflitos que ainda não acabaram e a possibilidade dos Estados Unidos terem que se envolver em mais um, que nesse caso seria muito mais complicado, justamente porque envolve muitos atores ali na região, um ator nuclearizado e justamente a ideia de que esses outros atores na região também têm capacidade militar, capacidade de se envolver e de criar um mecanismo que possa gerar uma guerra regional que, por sua vez, possa se tornar um pouco maior. Não acredito na possibilidade de que esse conflito será maior que uma guerra regional. Acho que o custo envolvido para todos os países ali da região é muito alto. A gente pode perceber que a China já tem se movimentado diplomaticamente, a Rússia tem feito o mesmo na defesa do Irã, disse que, a depender do tipo de envolvimento de outros países, ela também se envolverá. Donald Trump sabe disso, e a última coisa que ele precisa nesse momento é diminuir ainda mais a sua popularidade, já justamente diminuída por conta de uma série de elementos ligados a questões internas, como a migração, como a questão dos preços, como a questão principalmente da incapacidade de aprovar projetos no Congresso Nacional, e por isso essa chamada à guerra dentro dos Estados Unidos não tem sido muito bem vista, tanto por elementos da extrema-direita ligadas ao MAGA, ao Make America Great Again, quanto também a republicanos mais tradicionais, quanto a uma parte dos democratas que prefere se abster desse tipo de conflito e querem focar em elementos mais focados nas negociações e na diplomacia. E claro, vale a pena a gente sempre reforçar aqui, né, doutora Priscila, que o Irã, realmente a gente está se referindo aqui a um país com uma população de 85 milhões de pessoas, uma tradição cultural, militar, religiosa riquíssima, mas que vive aí sob o jugo de uma teocracia completamente ultrapassada, retrógrada, decrépita, decadente, que segue, parece que nessa lente, nessa ótica de uma guerra fria ainda, né? Enquanto toda a vizinhança ali vai se modernizando, buscando lucro e parcerias, parece que o Irã segue fixado aí na bala, como de uma forma muito dogmática, religiosa e eu diria até perigosa, como a gente está vendo. É um grande dilema, queria ouvir a tua opinião sobre tudo que a gente já repercutiu, mas também fica à vontade aqui para fazer a próxima pergunta para o professor. Sim. Bom dia, Marinho, aos meus colegas e a toda a nossa audiência. Marinho, a gente percebe ali uma questão ligada a um pouco do ódio. Na verdade, a gente observa que essa guerra não é só uma questão territorial, não é? É existencial, questão ligada a, como disse aqui o Kriegner, de ódio, de retirada de pessoas, de material bélico. Então, não envolve só território, não envolve só, né, quero desfazer de todas as pessoas ali de Israel. Envolve territorial, bélico, ódio com pessoas. E, na verdade, eu quero aqui dizer uma coisa que eu li, que o Ali, né, ele disse assim, ó, a ameaça dos Estados Unidos, pra gente, é como se fosse uma pólvora. Não adianta os Estados Unidos querer vir aqui, né, ameaçar, que a gente não tem medo de ameaça. Então, vocês diziam aqui sobre o Trump, né, e muito me preocupa essa fala do Trump. O professor Lucas disse que o Trump é uma medida que se esperava, dele não retroagir, sim colocar ali ameaça, mas, de outro lado, o Irã não se
contentou com essa ameaça. Ele disse com todas as letras que essa ameaça, eles não têm medo de ameaça e que isso não seria o fim da guerra, já que os Estados Unidos queriam uma redenção total do Irã, né? Então, quando ele fala que vai avançar, se esperava, então, que tivesse um pouco de medo do Irã, ou que ele realmente devolvesse ali aquelas pessoas que estão, né, na verdade, os reféns. E ali, nesse momento, trouxe, na verdade, um efeito, entendido por mim, meio rebote. Não foi a contento. Agora, eu tenho uma pergunta para fazer, professor Lucas, que a gente não observa, professor Lucas. Eu posso fazer a pergunta? Deve, por favor. Como que tem sido o papel da ONU? Né? Se a ONU está tentando mediar, se tem essa contenção da guerra, se tem algum preceito aí diplomático, algum esforço diplomático verdadeiro para poder fazer a contenção dessa guerra? Obrigado pela pergunta. É verdade, né? A gente tem se perguntado muito das instituições internacionais, em que medida essas organizações elas têm ajudado a construir um ambiente de negociação, um ambiente de paz. Infelizmente, tudo aquilo que é relacionado a Israel nos últimos 40 anos tem sido vetado pelos Estados Unidos no Conselho de Segurança e também eles votam negativamente nas decisões e resoluções da Assembleia Geral. Então, as condenações internacionais já existem. Os mecanismos legais também já existem, né? Quando houve esse ataque de Israel, houve uma violação, portanto, do artigo 51 da Carta da ONU e houve também uma violação, obviamente, da Resolução 242, porque Israel manipulou, portanto, esses elementos jurídicos, né, esses dois princípios jurídicos, para legitimar o que ele fez, na verdade, sendo uma agressão. Então, na prática, o direito internacional já está sendo aplicado. O problema é que, quando a gente fala em relações internacionais sobre a lógica do poder ela é muito difusa, né? Ela depende de fatores econômicos, jurídicos, políticos, de diversas maneiras. E por isso mesmo a ONU ela também é refém dos elementos desse poder. Uma vez que o Conselho de Segurança é formado por atores que não conseguem gerar consenso sobre uma série de elementos, esse Conselho de Segurança e a própria ONU, portanto, perdem sua capacidade de atuar diretamente no conflito. Isso significa que, de alguma forma, outros países têm que buscar de forma minilateral ou plurilateral, ou seja, sem a lógica do multilateralismo, que é o que é focado pela ONU, soluções possíveis. Isso também a gente deveria imaginar que tem que envolver, portanto, Irã, Israel, Estados Unidos, outros países da região que possam servir de mediação, mas também a própria China, até países que têm uma neutralidade muito grande, como o Brasil ou mesmo a Austrália, que tem uma capacidade de buscar o diálogo, de tentar construir mecanismos para uma diplomacia que seja mais efetiva. Mas, infelizmente, depender das instituições internacionais hoje não é uma opção. A gente segue aqui com o professor Lucas Leite, professor de Relações Internacionais da FAP. Papo aqui mais do que necessário, agregando e muito. Não sem antes fazer um rápido break, tá, professor? E para todos nos ouvindo, sintonizados na rede Jovem Pan de Rádio Morning Show, vai para um rápido break e volta já já. Já vou acionando aqui. Fabrício Neto, fica à vontade aqui para a próxima pergunta. Professor, primeiramente, bom dia, um prazer falar com o senhor aqui. A gente tem visto hoje uma manifestação do Ayatollah Ali Khamenei, muito importante, que não foi ele que se manifestou, na verdade, né? Ele fala através de um terceiro, uma pessoa falou em nome de Ali Khamenei hoje. Ele disse que o Irã não vai se render, que as ameaças americanas não vão fazer diferença nos pensamentos da nação iraniana. Dá pra gente dizer que o Irã ele está pronto para cair atirando nesse conflito? Ou é uma retórica de Khamenei que pode acabar sendo superada nos próximos dias? Olá, obrigado pela pergunta. Eu acho que nesse caso a gente tem que dar um passo atrás, na ideia de que, como vocês disseram, né, o Irã é um país que tem poder militar muito grande, um poder econômico, é bom a gente lembrar disso, não é um país pequeno, não é um país com economia simples, pelo contrário, é um país que hoje gera tecnologia, que tem inovação, que tem boas universidades, que tem uma vida cotidiana parecida com a nossa. Claro, nós temos todas essas questões envolvendo os elementos morais, religiosos, ideológicos do regime dos ayatollahs. Contudo, o que a gente pode perceber é que é um país que se desenvolve muito. Portanto, é um país que tem, além disso tudo, uma história muito grande. E junto dessa história, um elemento de um orgulho. E esse orgulho, portanto, é assim como existe o orgulho dos israelenses em relação ao seu território, à sua história, os brasileiros em relação ao seu país, os americanos com o seu excepcionalismo, os iranianos têm em relação a si mesmos, né, à sua nacionalidade, a todo o seu contexto histórico. Além de tudo,
a gente tem que pensar o seguinte: a gente, quando fala do sistema internacional, nós estamos trazendo um elemento chamado soberania. E a soberania no sistema internacional, ela deve ser inviolável. Então, nenhum Estado tem legitimidade ou poder para, de fato, fazer uma agressão aos demais. A única forma de usar de forças armadas ou da força armada em relação a um país a outro é quando há o princípio da legítima defesa. Então, quando há um ataque armado de um país em relação ao outro. O Irã, nesse caso, a gente percebe que houve uma tentativa nos últimos anos de construir novamente um acordo nuclear. Isso aconteceu durante o governo Obama e ficou próximo de acontecer novamente nos últimos meses. E na prática a gente não conseguiu chegar nesse acordo novamente pela via diplomática, pela via dos acordos, pela via, né, da negociação. Então, o Irã, nesse sentido, a gente não pode dizer que houve um ataque armado em relação a algum outro país. Não estou entrando no mérito aqui de outros momentos, estou falando desse momento agora. E Israel, portanto, agiu de forma preventiva, o que não tem lastro no direito internacional, atacando o Irã. O Irã se cede e fala que vai atender a todas as questões, ele abre mão praticamente da sua soberania e ainda assim não tem a certeza de que não será atacado ou de que não buscarão mudança de regime no seu país. Portanto, essa postura mais altiva, essa postura que coloca um posicionamento firme em relação à sua soberania, portanto, de defesa do seu território, do seu povo, ela condiz com aquilo que o país representou nas últimas décadas. Né? Um país que se coloca ali enquanto elemento de contestação do status quo relacionado principalmente à presença dos Estados Unidos e de Israel. Não acho que os ayatolás mudarão o discurso nesse momento. Eles têm uma capacidade militar, sim, de atingir Israel e de aumentar, portanto, o tamanho, escalar esse conflito. Então, eles sabem que, da mesma forma que eles vão sofrer muito para a manutenção da guerra, Israel também vai. Então, de certa medida, é uma guerra nesse momento que supostamente deveria ter sido muito rápida. A ideia era que Israel venceria isso, pressionaria o governo, mas justamente essa posição altiva garantiu com que o Irã permanecesse na jogada. E não acho que nos próximos dias a gente vai ter uma posição de submissão ou de retorno aquilo que está sendo pedido externamente. É isso aí. A gente agradece muito o professor Lucas Leite, professor de Relações Internacionais da FAP, agregou muito aqui no Morning Show. No momento que a gente está de volta também para quem está nos ouvindo pela Rede Jovem Pan de Rádio, já dando sequência aqui ao nosso programa e a cobertura dessa guerra que segue escalando e tensionando a cada minuto que passa. Então, professor, obrigado pela presença. Eu que agradeço. Bom dia. Proponho que a gente siga aqui explorando todos esses contornos, dilemas, fatores, enfim, como tudo que impressionante como tudo se interrelaciona. Não tem nenhuma saída fácil para todos os agentes envolvidos nessa encalacrada histórica que a gente está repercutindo aqui. Fabrício, olhando adiante, o que você acha mais relevante, pelo menos no curtíssimo prazo, nos próximos dias, algum movimento que para você pode ser definitivo de um lado ou do outro? Olha, a gente teve hoje a manifestação vinda do jornal Haaretz, né, o israelense Haaretz, afirmando que fontes confirmaram que o Irã estaria prestes a fechar o Estreito de Hormuz caso a guerra tenha algum tipo de escalonamento, e isso mexe muito com o conflito. Se isso acontecer de fato, aí eu acredito que nós podemos ver outros países mergulhando de cabeça nessa questão para tentar resolver esse problema. 30% de toda a produção de petróleo mundial é escoada por ali. Então, se você tiver um fechamento do Estreito de Hormuz, isso mexe não só com a produção de petróleo, com a exportação de petróleo, melhor dizendo, do Irã, mas também da Arábia Saudita, do Catar, do Bahrein, do Kuwait, vários países que estão ali no Golfo Persa e que teriam a sua exportação abalada. Isso mexe com a cadeia global. Ontem a gente estava ouvindo aqui o Torinho falando como que isso mexeria, por exemplo, com os juros nos Estados Unidos e, consequentemente, com os juros aqui no Brasil. E diante de um cenário internacional tão apertado financeiramente, politicamente também, e aí falando das questões internas de cada país, isso mexeria muito com a forma como a comunidade internacional está olhando para esse conflito entre Israel e Irã. E a forma como eles vão exercer uma pressão para que um acordo seja encontrado o quanto antes. Isso mexe definitivamente com todo o tabuleiro geopolítico, principalmente ali da região. Muitas manifestações estão vindo também agora da Rússia, que tem tentado se posicionar um pouco mais firme, mas que ainda não... Mas com certo distanciamento ainda. Com certo distanciamento e sem a legitimidade internacional para atuar de cabeça nessa questão. Acho que é aí que está o grande problema. Então,
a gente pode ter vários pequenos peões ali sendo mexidos nesse tabuleiro que vão acabar afetando o jogo como um todo. Não é nada muito simples aí. E só para fazer um paralelo, claro, um eventual fechamento do Estreito de Hormuz pode significar uma crise do petróleo semelhante à que tivemos em 73, na Guerra do Yom Kippur, semelhante à que tivemos no período da Guerra do Golfo, ou seja, com proporções econômicas globais gigantescas, porque a gente está falando de uma mudança de escala brutal na disponibilidade de petróleo para a economia de todos os países, o que significaria um aumento do preço e, com isso, inflação generalizada. E a crise do petróleo ali, iniciada em 73, nos idos de 73, acabou culminando no quê? No próprio Irã, em 1979. Esse ponto que ia tocar, né? A queda do Shah Reza Pahlavi em 79, que acaba mexendo também com o cenário internacional do petróleo, quebra a economia brasileira aqui também, inclusive, né? Foi um dos fatores que ajudou a quebrar a economia do Brasil na década de 70. Então, nada ali é simples. Outro ponto também para a gente ficar de olho. O que Donald Trump vai anunciar nas próximas horas. Ontem a reunião lá com a cúpula da Casa Branca foi uma reunião de 1h20, mais ou menos. E a gente havia até um pré-anúncio de uma coletiva que acabou sendo cancelada. Pois é, exatamente. Algumas fontes dizem que depois da reunião ele conversou com Netanyahu, mas ainda não teve nenhum assunto, nenhuma definição, nada foi dito abertamente sobre o que foi definido nessa reunião, se é que alguma coisa foi de fato definida. O que a gente sabe é que, se os Estados Unidos partirem para a guerra ou mesmo emprestarem as bombas que Israel precisa para neutralizar as instalações nucleares iranianas, isso vai ter uma repercussão e o Irã vai começar a olhar para os Estados Unidos de uma forma diferente nesse quesito militar e pode passar a atacar ou querer atacar as bases americanas. Iraque, Kuwait, tem frota ali no Bahrein. Sim. Então, a guerra dificilmente chegaria, o Irã jamais não, mas dificilmente conseguiria disparar um míssil em direção aos Estados Unidos, a Nova York, por exemplo. Não é isso que a gente está falando aqui, mas as bases locais. E isso mexe com muita coisa. O professor Lucas falou, os Estados Unidos já gastaram muito dinheiro com operações no Oriente Médio, muitas delas que não resultaram em grandes conquistas para os americanos, que não tiveram um grande efeito assim pacificador na região, mas que deixa o cenário muito mais tenso. Então a gente precisa olhar com muita atenção para o que vai acontecer nas próximas horas, porque nada disso é simples. Claro, muito longe disso, mas uma coisa acho que está pacificada entre todos nós aqui acompanhando, que na medida que Israel, com claro o apoio dos Estados Unidos, assumiu o controle total do espaço aéreo iraniano, isso é uma baita de uma estratégia, de uma vantagem, melhor dizendo, uma vantagem comparativa estratégico-militar. Então, e podendo atingir os seus alvos com uma certa facilidade, dominando ali o espaço aéreo, claro que me soa que todos os ingredientes, os astros estão se alinhando para realmente haver uma rebelião interna e aí sim o governo dos ayatolás, enfim, realmente ruírem para sempre e, quem sabe, o Irã ter uma transição minimamente pacífica para algo semelhante a uma democracia. Será que isso é, de novo, uma ilusão ideológica que na prática jamais a gente vai ver acontecer? Enfim, é a leitura otimista, né? É uma leitura otimista. É possível ter a leitura pessimista, que é matar um líder religioso, muitas vezes alimenta mais radicalismo mais religioso. Ressentimento. Então, se por um lado é possível a gente ver esse cenário que você traçou, por outro lado, a gente pode acabar vendo um intervencionismo que gera uma piora das relações e da tensão na região. E tem indícios, né? Indícios que alimentam a nossa esperança nesse sentido. Acho que a última eleição que teve no Irã, 40% dos iranianos não foram às urnas. Isso foi um fato inédito e que assustou e significou para muitos analistas essa questão de que a população está se distanciando cada vez mais do regime e da maneira como as coisas têm sido feitas lá no Irã. A gente teve também os recentes protestos, depois da morte daquela menina que foi condenada por não usar o véu da maneira correta, enfim. E aí tiveram vários protestos que geraram em mais violência, mas também numa mobilização da comunidade internacional para entender que existem setores consideráveis ali do
da sociedade iraniana, dizendo, olha, nós não queremos mais esse regime extremista aqui com a gente. Então, quando a gente fala de Irã, né, a gente sempre menciona isso, a gente precisa lembrar que nós estamos falando de um regime, não é o povo iraniano. Nós estamos falando de um regime que é bastante controverso, é avesso aos direitos humanos, não respeita os direitos humanos, é também controverso no relacionamento com outros países, não só com Israel, mas com outros países, e que está perdendo base dentro do seu país, né? Fora as cenas chocantes de realmente um engarrafamento absurdo, avassalador ali no centro de Teherã, com os iranianos querendo fugir a qualquer custo, depois do próprio Donald Trump ter dado esse recado claro. Enfim, situação super dinâmica, altamente imprevisível, e realmente as próximas horas podem ser definitivas, eu diria até históricas, na medida que a gente vai acompanhando isso no detalhe e trazendo para vocês aqui ficarem bem informados na programação da nossa Jovem Pan.